Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em João, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 19 em diante. João, capítulo 20, verso 19, diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancada, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoareis, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E essa foi a primeira vez que ele apareceu aos discípulos. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Queridos, aqui no domingo passado, para quem não esteve conosco, eu falei sobre a figura, a pessoa do apóstolo, porque ele foi um dos escolhidos por Jesus a seguir com ele como discípulo. E Tomé, diferente de alguns ministros, no domingo passado eu comecei a apresentar esse homem de uma maneira diferente, de uma maneira em que a gente vê a sinceridade e a transparência de uma pessoa que está em crise e se abre com os amigos de ministério, porque foi isso que aconteceu da primeira vez. Ele estava tanto em crise quando Jesus apareceu, que ele se isolou. E os discípulos foram até ele e falaram: o mestre apareceu para a gente. E ele, diferente de muitos que se apresentam de uma maneira e por trás fazem outra, ou falam outras, ele foi sincero. Ele virou para os discípulos e falou: sobre isso que você está me falando, eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu tocar. E eu compartilhei aqui a respeito da individualidade de cada um, das características do caráter, da personalidade de cada um, e que Jesus, ele se importa com gente de verdade. Sermos de verdade é um desafio nos dias de hoje.
porque isso nos traz um preço, talvez renúncias, sacrifícios. E ele escolheu ser de verdade para o Cristo. Deixa eu te falar, Jesus ele já conhecia sobre o caráter, a personalidade de Tomé. E ele foi escolhido com essas características. Nem todos que estamos aqui hoje temos as mesmas características. E o Senhor entende e se comunica com você da medida em que você vai entender. E deixa eu te falar uma coisa. Quando o divino é revelado a uma pessoa, o Senhor ele sempre vai arrumar uma maneira de que você venha entender a revelação do alto com coisas que você já conseguiu visualizar e entender de forma literária. Vocês estão me entendendo? Ele vai falar e se revelar com você a ponto de que você entenda o que está sendo revelado para você. Muitos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento receberam palavras de coisas que estavam acontecendo no céu, de sonhos e visões que eles tinham. E ao passar a informação para as pessoas, o profeta, ele dizia mais ou menos assim com algumas palavras. E aquele carvão, e aquelas brasas pareciam um carvão que queimavam. Ele estava falando a respeito do que ele conhecia na terra para tentar explicar alguma coisa às pessoas que estavam ouvindo, para ter ideia do que ele tinha visto. O Senhor, ele sempre vai arrumar uma forma de que você entenda da sua medida, da sua forma. Ele não vai se comunicar com você através de sons, de palavras que você não vai entender, porque não faz sentido, você concorda? Então, o Senhor, antes dele subir aos céus, ele apareceu novamente aos discípulos, e essa foi a segunda aparição aos discípulos. E Tomé já não estava afastado, ele estava junto com os discípulos. E nessa segunda vez, Jesus ele aparece exclusivamente porque precisava ser visto por Tomé. O Senhor dá importância às nossas crises. O Senhor dá importância ao choro lá no seu quarto no secreto. Você pode não falar para mim a sua realidade ou para a pessoa que está do seu lado, para sua esposa, mas o Senhor te conhece como ninguém. E eu falei nesse domingo passado a respeito de muros e de paredes que a gente cria para as pessoas não se aproximarem da gente, a fim de que a gente não seja mais machucado, ferido, marcado com frustração, com traição ou com qualquer outra coisa. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem marcas que, se eu perguntar hoje para você aqui, quem tem uma cicatriz aí, tem uma marca, muitos vão levantar a mão e vão falar a respeito das suas marcas. Mas existem pessoas que têm marcas e cicatrizes na alma, de coisas que sofreram e marcaram a sua vida e transformaram a sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, existem marcas e cicatrizes que carregamos desde a infância, porque a maioria dos traumas que nós carregamos na nossa vida aconteceram na infância. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o que a gente aprende com Jesus nessa ação de importância que ele deu a Tomé, a fim de que ele voltasse pela segunda vez e deixasse Tomé tocar nas suas marcas, visualizasse as suas marcas no seu corpo. Por que eu fiz questão de colocar as marcas do pé? Porque todo mundo só lembra o quê? Das marcas das mãos. E os pés, eles comunicam o caminho. No caminho, quais são as suas marcas? Durante o seu caminho, quais são as suas cicatrizes?
E eu, no domingo passado, eu abri falando sobre algo que aconteceu comigo, mas eu não dei andamento, eu não entrei num testemunho a respeito. E se eu olhar para o meu corpo hoje, claro, eu estou vestida, vocês não vão ver nenhuma marca, nenhuma cicatriz. Mas assim, só rapidamente aqui que eu lembro, vou até aproveitar a presença do meu pai, porque aí não tem como mentir mesmo, né? Que a maioria das cicatrizes ele conhece, porque vocês sabem, já falei, eu era uma criança muito calma. Muito calma. Né, pai? Não, né, pai? Pode falar a verdade. E só de contar aqui, eu tenho cicatriz aqui, eu tenho cicatriz atrás da minha cabeça. Essas eu conquistei dentro do banheiro, brincando com sabonete, escorregando no banheiro. E o meu pai e minha mãe que vieram ali me socorrer. Tem uma outra que vem da perna aqui, do joelho até aqui embaixo. Voltando da escola, eu acho que cantarolando ou pensando em qualquer outra coisa, menos no caminho em que eu precisava andar. O que é isso, Jesus? I love you. Estava pensando eu num caminho ao meu marido, ao Israelzinho que eu ia conhecer, mas eu era tão novinha. E aí, eu não vi um arame enfarpado no caminho. E aquele arame, ele rodou minha perna inteira e veio parar aqui. Gente, eu não senti dor nenhuma. Eu não sei explicar isso, mas eu não senti. Eu lembro que eu estava de meia branca e eu tirei o arame da minha perna e comecei a andar normalmente. Só que quando eu cheguei na porta de casa, eu olhei minha perna e minha perna estava toda ensanguentada. E na hora eu não senti dor, mas eu senti muito medo da minha mãe. E aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a meia e vou fazer até aqui, vou continuar andando e vou entrar em casa, vou fingir que nada aconteceu. Ó a minha cabeça. E aí fui tomar banho, quando eu voltei, a minha mãe, claro, olhou para minha perna e falou, o que aconteceu? Eu falei, mãe, eu estava subindo na rua e de repente o arame veio, me rasgou e eu tô assim. Ah, foi assim. Aí eu lembro que ela fez um curativo lá, eu iria necessitar ponto, eu acho, né? Porque ela ficou uma cicatriz bem larga. E por que eu estou falando isso? Porque existem cicatrizes que você tem vergonha. Que o Senhor, Ele te ensinou algo específico acerca delas e você tem vergonha delas. Ei, deixa eu te falar. Você não precisa ter vergonha das suas cicatrizes. Você precisa expor o que você aprendeu com elas para outras pessoas. E hoje eu vim para te provar isso. E a primeira coisa que eu quero falar a respeito, passa para mim o primeiro ponto, é sobre a nossa referência. Quem é a nossa referência? É Jesus. Se nós reconhecemos Ele como senhorio da nossa vida, como Senhor da nossa vida, nós vamos ser hoje discípulos e vamos repetir ou procurar repetir o que Ele já fez aqui nos dias que Ele veio como homem. Jesus, Ele passou por momentos de dor, rejeição, sacrifício. Após a ressurreição, as suas feridas, elas não desapareceram. E você já se perguntou por que não desapareceu com o corpo glorificado? Porque existiam pessoas que precisavam ver as suas marcas para acreditar que Ele era realmente o Cristo que havia morrido na cruz do Calvário e que ressurgiu ao terceiro dia. Se Ele voltasse sem marcas, aqueles que precisavam ver as suas marcas, eles continuariam não acreditando que Jesus era o Messias. As marcas de Cristo não foram sinais de fraqueza. Ele morreu. Ele foi preso na cruz.
e essas marcas se tornariam derrota. Não. Essas marcas, elas simbolizam o milagre da ressurreição. Você percebe que em meio ao cenário que é apresentado, sempre vai haver dois caminhos para a gente escolher. Qual é o lado que eu quero acreditar? Se é o lado negativo de toda a situação, ou se é o lado da aprendizagem. Porque em tudo a gente aprende. Em todo o processo que o Senhor nos coloca, Ele nos ensina. Só que a gente tende, o ser humano tende a ficar sempre com um lado não tão bom. Ou procura os seus interesses e os seus prazeres para que venha ficar somente com a parte boa. As marcas de Cristo não foram e nunca serão sinais de fraqueza, mas evidência do cumprimento da promessa. Amém ou não amém? Segundo ponto, Jesus tem paciência com aqueles que têm a necessidade de ver e tocar para acreditar. Tomé, ele representa um grupo de pessoas que precisava ver para acreditar. E não por isso ele se torna uma pessoa que a gente não vai ter relacionamento com esse tipo de pessoa. Queridos, só são características humanas. E todos nós aqui temos os seus limites, tem os seus dons, tem os seus talentos. Sim, fazem e tem suas falhas. Não cabe a nós o julgamento. O julgamento é com o Pai. Eu oro por menos o estender dos dedos. E por mais situações do estender as mãos. A qual eu vou deixar revelado as minhas cicatrizes. As minhas limitações como ser humano. Porque o Pai assim o fez. Jesus na cruz, ele se sentiu abandonado por Deus e ele expressa, eu falei sobre isso no domingo passado, ele foi a referência para que Tomé falasse sobre as suas verdades, quando ele já não estava mais lá. Por quê? Porque na cruz Jesus, ele falou, Eli, Eli, Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Ser de verdade é possível. Ser de verdade é possível. E as marcas comunicam. Ele exigiu tocar as marcas de Jesus para ter certeza da ressurreição. Muitas vezes nós somos como Tomé, queremos provas visíveis para confiar. Deixa eu te falar uma coisa, se até aqui você chegou, foi porque o Senhor foi Emanuel. Se você chegou até o dia de hoje, foi porque Ele foi fiel e presente na sua vida, até o dia de hoje. Se você não consegue enxergar isso, que o Senhor te deu uma revelação agora, de livramentos que você teve e você não teve conhecimento. Eu peço a luz da consciência na sua mente agora. Terceiro, as marcas nos dão autoridade testemunhal. As experiências que vivemos nos dão autoridade para testemunhar e fortificar a fé dos outros. Você já parou para pensar nisso? Você é da época dos testemunhos dentro da igreja, que a gente oferecia o microfone para as pessoas e elas subiam. Eu quero testemunhar porque hoje o Senhor fez maravilha na minha vida. Nós precisamos voltar com princípios e valores que ficaram lá atrás. Não é a questão de pegar um microfone e vir aqui falar e estar em evidência.
A diferença que a gente faz na nossa vida cristã é dentro do cenário da nossa própria casa, com os nossos amigos, é na faculdade, é lá na empresa, é com os sócios. Ei, deixa eu te falar, o Senhor operou um milagre na minha vida. A minha mãe foi curada, a minha irmã foi curada, eu fui curado. Ei, deixa eu te falar uma coisa, para de viver do testemunho da vida dos outros. Procure os milagres que são necessários para a sua vida. Qual é? Qual é o milagre que você precisa dentro das cicatrizes e das marcas, dentro do caminho que você tem, dentro da missão e do propósito que o Senhor te entregou? Deixa eu te falar, a missão de Jesus era a cruz. Ele precisava morrer. Ele veio e nos ensinou com o princípio da obediência. Estava fácil para ele? Não. Ele se revelou por 2 vezes em oração ao Pai. Qual foi a primeira? Getsêmani. Senhor, se for possível. Ele se dobra, ele se joelha. Ele reconhece o senhorio do Senhor e fala: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Essa mesma noite ele foi traído. Aí você fica pensando: tá difícil para mim, pode não acontecer mais nada, porque já está tudo ruim. Aí o Senhor vem e já prepara o cenário da traição. Deixa eu te falar uma coisa, dá para piorar, tá? Pastor, você podia ter falado outra coisa. Eu falei: mas eu vou te... Você quer que eu crie uma situação aqui para você sair daqui feliz? Não, eu quero que você saia daqui moído mesmo. Como o Israel fala: morre que é mais fácil. Porque assim, gente, a mesma situação que tu estás, eu também estou. Eu estou passando pela mesma situação. E aí a gente faz que nem a Cassiane nos ensinou. É a Cassiane, não sei. Não, glória a Deus. É a Cassiane? É quem? Eu sabia que você veio para me ajudar hoje, Jai. É Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É isso aí, gente. Meu Deus, é a música do momento. As provações que superamos nos qualificam para falar com propriedade sobre o poder transformador de Deus. Guarda isso para ti. Quem passou por um vale e foi restaurado tem mais autoridade para consolar e encorajar pessoas. E certa vez Jesus curou um leproso, que aparece em Mateus 8, do 1 ao 4. Se você quer anotar e depois ler, anota aí. Jesus, ele cura esse leproso individualmente, lhe dá uma ordem direta, clara. Olha, não digas a ninguém sobre o que aconteceu, mas vai e faz o quê? Mostra-te. Mostra a marca do teu corpo ao sacerdote. É ele quem vai testificar, está curado ou não está curado. E conforme a lei, o sacerdote ele precisava examinar as marcas do corpo, e somente depois era declarado publicamente que aquela pessoa tinha sido curada da lepra e podia voltar ao convívio com as outras pessoas. Ei, as nossas marcas comunicam, tem um porquê. Tem um porquê. Quarto, nós aprendemos através das marcas e cicatrizes que carregamos. Assim como Jesus, todos carregamos marcas físicas. Algumas são feridas do passado, outras são sinais de superação e graça. Deus usa nossas marcas para testemunhar ao mundo a sua transformação na nossa vida. Porque enquanto estamos respirando, estamos dentro de um processo. A obra do Senhor ainda não terminou em nós. Amém, igreja? Quinto, e já estamos indo para a conclusão.
a igreja como marca viva. Como isso, pastora? A comunidade cristã, a nossa comunidade cristã, a igreja, a noiva, hoje falando um pouco sobre nós, é chamado para ser testemunha visível do amor de Cristo. Deixa eu te falar, nós estamos vivendo muitos milagres aqui em algumas famílias. E em breve, vocês vão ver com os olhos o que eu estou falando para vocês. E vão testemunhar milagres e prodígios. Claro que nossa fé não pode depender apenas do que vemos, mas da certeza de que o nosso Deus ainda faz milagres hoje. Devemos ser um Cristo visível para aqueles que ainda não creem. Será que você entende isso, querido? A gente não pode ser uma medida de porcentagem que a revista Veja coloca lá, de cristãos, de crentes. Nós precisamos ser discípulos de Cristo, cumprir e fazer com que as pessoas vejam o manifestar e a transformação das nossas vidas para aquelas pessoas que andam conosco. Você já parou para pensar que a sua história, ela pode transformar, ativar e direcionar a vida de uma pessoa que está do seu lado precisando de uma palavra, precisando de, olha, calma, eu já passei por isso, o Senhor não vai te abandonar. Tudo ficaria tão mais fácil se no nosso meio tivesse mais apaziguadores do que julgadores. O caminho já é difícil para todos. Mas como seria mais fácil se a gente tivesse pessoas perto para falar assim, vem cá, eu estou vendo que você não está bem. Deixa eu orar com você. Você não precisa fazer isso sozinho. Hoje nós vivemos num mundo imediatista. E a informação, ela sempre precisa ser para ontem. E muitos dos nossos erros a gente toma porque a gente sai no WhatsApp falando sim e não, sem pensar. Qual vai ser a consequência desse sim? Qual vai ser a consequência desse não? Precisamos entender que quando nós colocamos Jesus no seu verdadeiro lugar na nossa vida, a gente recebe uma palavra e é obediente à palavra que o Cristo se revelou a nós. Se eu perguntasse hoje para vocês aqui, quantos aqui têm promessas para a sua vida, da qual o Senhor já profetizou e já usou nome e pessoas para direcionar e entregar palavras de profecia para cada um aqui? Muitos levantariam a mão. Só que de verdade, você acreditou naquilo que foi falado? Segunda pergunta, o que você fez para dar andamento à profecia revelada? Porque aqui eu já demonstro para você, se você é obediente à palavra revelada do Cristo a você, ou se você é dependente das suas próprias vontades, escolhas, em meio ao caminho que foi apresentado para você. Foi apresentado uma promessa, uma profecia. E Jesus, o Cristo, Ele se esvaziou. Da sua realeza, Ele se esvaziou. E veio mostrar para mim e para você que pode ser difícil, sim, quase impossível. Mas se Ele conseguiu, a gente também consegue.